Mais uma vez, Daniel, eu quis colocar no título do episódio a mensagem de esperança. Rússia e Ucrânia negociam. Poxa, negociam, olha que coisa boa. Mas aí, Daniel, você avança um pouquinho mais, você vai para a página 2 e você percebe que Rússia e Ucrânia negociam enquanto a Rússia detém 20% do território ucraniano e continua avançando para mais uma região que até esse momento ela não ocupava, né, que é a região de Sumi, né, para além das outras 5 regiões nas quais há tropas russas, né, a Crimeia e mais 4. E no dia seguinte há um ataque ucraniano que, Daniel, foi um ataque grande, como você disse, valente, hein? Ô, Tanguy, Ousado. é uma forma de negociação isso. Você está descrevendo Claro. a negociação que está acontecendo entre os dois países através justamente desses movimentos. Então, Daniel, no dia 1º de junho, no domingo, no dia de ontem, a Ucrânia lançou um grande ataque contra a Rússia e que teria atingido, inclusive, segundo a Ucrânia, né, aí está para ser confirmado, claro, a Ucrânia tem todo o interesse em aumentar esse feito, mas segundo a Ucrânia, teria atingido 41 aeronaves russas, incluindo bombardeiros estratégicos, o Tu-95 e o Tu-22. Bombardeiro estratégico, Daniel, é simplesmente aqueles bombardeiros que podem lançar bombas nucleares. Então, a Ucrânia resolveu mostrar atividade, resolveu mostrar agressividade. Isso, aliás, é uma coisa que o Putin faz muito, né? A negociação está acontecendo, então está perto de acontecer, tem uma pressão ali para negociar. O Putin vai lá e lança um ataque muito grande contra a Ucrânia, e quem fez isso dessa vez foi a Ucrânia. Então lançou uma operação chamada Teia de Aranha, exatamente com o objetivo de mostrar que a Ucrânia consegue sim atingir ativos militares muito importantes da Rússia, incluindo esses bombardeiros estratégicos russos. Tudo isso, Daniel, no momento em que antecede as negociações que começam hoje. Na verdade, devem estar acontecendo nesse momento que a gente está gravando. A gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira, 2 de junho, às 9h24 da manhã. Nesse momento, as negociações devem estar acontecendo em Istambul, na Turquia. É a segunda vez, né? Eles já tinham se encontrado em Istambul no dia 16 de maio, né? Então tem 2 semanas, pouco mais de 2 semanas. Nesse encontro que eles tiveram, mais uma vez, Zelensky e Putin não estão presentes, naturalmente, são delegações da Rússia e da Ucrânia, mas lá no dia 16 de maio eles chegaram a concordar com uma troca de prisioneiros, né? Então mais de 1.000 prisioneiros de cada lado seriam entregues, exatamente com o objetivo ali de tentar estabelecer um gesto de boa vontade, a gente consegue negociar, dá para negociar, e hoje, portanto, há a expectativa de que essas negociações avancem um pouco mais. As negociações estão acontecendo, né, no Palácio Siragan, que fica ali à beira do Bósforos. É a segunda vez apenas que os dois países negociam desde 2022. Então, assim que a Rússia invadiu a Ucrânia, eles tiveram ali algumas rodadas de negociações. A gente falou longamente sobre isso aqui no Petit Jornal à época. Desde então, eles não tiveram nenhum encontro, até esse último encontro agora do dia 16 de maio. E hoje, portanto, é a segunda vez que eles vão se encontrar. Não vão participar apenas Rússia e Ucrânia, vão participar também autoridades da Turquia, naturalmente, a anfitriã, além de Estados Unidos e União Europeia. E o que a gente teve ao longo dos últimos dias foi uma troca de proposta. É como se fosse um memorando, né? Meio que uma proposta que uma delegação entregaria para outra para já saber o que eu vou pedir na mesa de negociações. Não está claro ainda, Daniel, se a Rússia entregou um documento como esse à Ucrânia. Mas a Ucrânia entregou um documento desse à Rússia, que foi tornado público, em que a Ucrânia diz que demanda um cessar-fogo total de 30 dias, troca de prisioneiros e devolução de crianças deportadas. Esse, aliás, Daniel, as crianças deportadas é um tema que, inclusive, leva o Tribunal Penal Internacional a pedir a prisão de Vladimir Putin, né, como um crime de guerra. O encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin e uma negociação com o apoio de Estados Unidos e União Europeia. Naturalmente, Daniel, a gente sabe que a Rússia, apesar dela não ter entregue nenhum documento similar, pelo menos que a gente saiba, né, para a Ucrânia, a gente sabe algumas posições que a Rússia vem colocando no papel, vem colocando na mesa o tempo todo, como, por exemplo, a demanda por uma neutralidade da Ucrânia, a garantia, o Putin, inclusive, diz que isso tem que ser por escrito, de que a OTAN não vai se aproximar da Ucrânia, que a Ucrânia não vai ingressar na OTAN em momento algum, o fim das sanções
e um ponto crucial para a Rússia e que é muito sensível para a Ucrânia e para os seus principais aliados, o reconhecimento da posse dos territórios ocupados. Ou seja, tudo que eu já conquistei até aqui, eu quero que seja reconhecido de que é meu, de que é parte da Rússia, de que não vai haver qualquer tipo de recuo. No meio disso tudo, Daniel, a gente ainda teve uma resposta russa aos ataques ucranianos. Então, de fato, Daniel, nos momentos que antecederam essas negociações, esse é um clima no qual se chega nessas negociações em Istambul. A gente teve um ataque muito grande da Rússia, da Ucrânia contra a Rússia, e uma resposta russa contra a Ucrânia bastante grande também. A Rússia lançou 472 drones e 7 mísseis contra a Ucrânia, e que, enfim, um ataque que atingiu, inclusive, um campo de treinamento militar que matou 12 soldados ucranianos e 60 feridos, além de mais avanços russos na região de Sumi. Ou seja, Daniel, negociam naquele clima que a gente conhece, né, Daniel? Aquele clima tenso que a gente vem tendo desde fevereiro de 2022 entre Rússia e Ucrânia, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria destacar que o novo governo da Bulgária, né, que foi implantado recentemente, formado recentemente, ele acabou colocando a adesão ao euro, à zona do euro, como uma prioridade fundamental. A lógica acaba sendo, olha, nós precisamos aprofundar a nossa integração junto à União Europeia, até para que essa integração seja irreversível. A gente está falando de uma Bulgária que tem ali nacionalistas bastante fortes, a gente está falando de uma Bulgária que fez parte ali do bloco de influência soviética, a gente está falando de uma Bulgária que tem pessoas que são simpáticas a uma eventual aproximação com a Rússia. E nesse final de semana, mais especificamente no sábado, nós tivemos aí protestos na Bulgária, não apenas na capital Sófia, mas também em outras cidades do país, contra a adesão ao euro, pedindo ao governo que mantenha o leve búlgaro como moeda nacional. É importante destacar que nós temos tido na União Europeia, ao longo dos últimos anos, países que seguem caminhos diferentes. Você tem ali a Croácia, por exemplo, que aderiu ao euro, e você tem países como a República Tcheca, como a Polônia, que não aderiram ao euro. São visões diferentes. É claro que aderir ao euro tem vantagens e desvantagens. Pelo lado das vantagens, você passa a ter uma economia mais integrada com a União Europeia, o que facilita comércio, facilita fluxo de investimentos, faz com que você tenha ali mais credibilidade diante de investidores internacionais, faz com que você deixe de ter risco cambial, porque a taxa de câmbio não flutua de forma tão significativa, ajuda no combate à inflação, porque os seus preços ficam em euros e consequentemente, mais ancorados no nível de preços do restante do bloco europeu, quer dizer, eles tendem a não variar muito ao longo dos anos, ou não variar tanto quanto variariam se você mantivesse a sua moeda. Agora, tem algumas desvantagens, né? Você perde soberania, você perde ali a possibilidade de utilizar o câmbio como elemento de atratividade da sua economia, e existe uma percepção também por parte de muitos europeus que encarece muito a vida, quer dizer, embora os preços passem a ficar estáveis ao longo do tempo, eles ficam estáveis num patamar elevado, num patamar de zona do euro. E isso é algo que assusta particularmente países que têm uma renda per capita um pouco mais baixa, como é o caso da Bulgária. É bem verdade que a gente está falando de protestos que foram liderados pelos nacionalistas, aliás, pelos ultranacionalistas búlgaros, que utilizam como principal argumento essa ideia de, olha, nós não podemos abrir mão de soberania em relação à União Europeia, isso é muito arriscado, isso é algo que nós não podemos fazer em hipótese alguma, existe ali um ceticismo em relação à União Europeia por trás desse tipo de movimento, desse tipo de protesto que a Bulgária observou nesse último final de semana. Existe um crescente tensionamento no país, um tensionamento que não é exclusivo da Bulgária, entre aqueles que querem se aproximar mais da União Europeia e daqueles que querem se distanciar da União Europeia dentro da sociedade búlgara. Lembrando que a gente tem vários membros da União Europeia que não têm o euro, quer dizer, você não é obrigado a aderir ao euro, né? Você tem, além da Bulgária, a República Tcheca, a Dinamarca, a Hungria, a Polônia, a Romênia e a Suécia, como países que não aderem ao euro. Entretanto,
esses países, embora eles não fazem parte da União Monetária, eles precisam seguir ali determinadas diretrizes para que não haja uma desorganização macroeconômica dentro do bloco. Então, quando você entra na União Europeia, você aceita seguir determinadas diretrizes econômicas, embora, eventualmente, você não queira aderir à moeda única, o que é uma possibilidade, você tem ali níveis diferentes de integração dentro do bloco. De qualquer forma, é algo que me chamou bastante a atenção, tem que a Bulgária é um país que faz parte da União Europeia, recentemente, inclusive, entrou ali no espaço Schengen, né, passou a ter ali liberdade no que diz respeito à circulação de pessoas, mas existe ali uma tensão, um crescente tensionamento dentro da Bulgária sobre qual caminho seguir. A gente está falando de um país lá nos Balcãs, né? A Bulgária realmente tem ali uma proximidade geográfica, inclusive com uma outra região, com uma outra realidade, e isso acaba trazendo ali uma série de complicações domésticas para saber que caminho efetivamente o país vai seguir. Vamos ver, o atual governo da Bulgária claramente quer aprofundar, quer acelerar o processo de integração, mas encontra resistências internas, e me parece que esses protestos do último sábado ilustram bem isso.